A essa altura você certamente sabe do tapa do Will Smith no Chris Rock, lá no Oscar. Eu quero comentar esse caso à luz não necessariamente da liberdade de expressão, coisa que todo mundo está falando, mas à luz de uma questão filosófica que eu ainda não vi ser abordada. Depois da vinheta, a gente volta. Meu nome é Vitor Lima, seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. A questão filosófica aqui que me interessa não é a única, tá? Não é a central, não é nada disso. É só uma perspectiva que eu não estou vendo ninguém comentando. E a questão relativa à discussão sobre o que é justiça, por que definir se o que o Will Smith fez é errado ou não, é uma questão de justiça, percebe? E em seguida eu quero chamar a atenção para o modo como nós, pessoas comuns, julgamos as coisas justas no âmbito privado e no âmbito público, e essa é uma reflexão que diz respeito a cada um de nós, e não só ao Will Smith, e que a filosofia pode nos ajudar. Mas para isso, eu quero começar lendo aqui a desculpa que o Will Smith deu, né? Ele já publicou uma desculpa aqui no Instagram dele, e eu quero fazer uma tradução livre, não rigorosa, sobre o que ele fala, porque o que ele fala é relevante para a reflexão que eu quero estabelecer. Então vamos lá. Violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento na noite anterior, lá na entrega do Oscar, foi inaceitável e indesculpável. Brincadeiras sobre mim fazem parte do trabalho, mas brincadeiras sobre a Jada ou sobre a condição médica da Jada são demais para mim sustentar, e eu reagi emocionalmente. Olha lá, eu reagi emocionalmente. Eu queria publicamente me desculpar com você, Chris. Eu estava fora de mim. Eu estava errado, eu estou envergonhado e minhas ações não são indicativas do homem que eu quero ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e gentileza. Essa aqui é a desculpa do Will Smith. Percebe? Ele se desculpou, dizendo que não era aquilo que ele queria representar, não era aquilo que ele queria ser, e que é indesculpável e que é venenoso. Tudo bem. Não se trata de uma questão de justificar. Mas se trata, sim, de uma questão de entender como nós, seres humanos, concebemos a concepção de justiça para daí dizer foi errado, foi certo. Tem uma aula inteira sobre justiça aqui, se você quiser assistir, fique à vontade, está de graça. Agora, eu quero chamar a atenção para dois grandes pensadores que têm filosofias distintas que deram origem a pensamentos distintos na contemporaneidade, o Kant e o Aristóteles. Sobre o Kant também tem duas aulas aqui, a que você pode assistir. Mas a noção do Kant é que definir o que é certo e errado não é uma questão do conteúdo do que é certo e errado, mas é uma questão da forma do que é certo e errado. Independentemente do conteúdo e independentemente das consequências, o certo é certo porque tem uma forma de imperativo, de um dever fazer. O que ele chamava de imperativo categórico e cuja forma era: se aquilo que você faz pode ser permitido para que todo mundo faça, inclusive contra você, então é certo, independentemente do conteúdo. Então, o Kant coloca a forma, e ao colocar a forma, ele quer, assim, propositalmente tirar a emoção de lado, para que, tirando a emoção de lado, o certo e o errado virem uma questão de universalidade e não de particularidade. Ele está preocupado, portanto, com a universalidade, com a ausência de exceções e, portanto, com a razão estrita, pura. Certo e errado aqui é aquilo que é racional pura e estritamente. O Will Smith parece endossar essa teoria kantiana, mesmo que não cite o Kant. E, de fato, muitos de nós endossamos exatamente essa noção de certo e errado. Certo e errado é aquilo que não envolve a emoção. Só que, preste atenção, Aristóteles, muito mais antigo que Kant, há quase 2.500 anos, tem aula aqui sobre o Aristóteles, você pode assistir, aliás, duas, diz que a noção de justiça, a noção de certo e errado, não começa na deliberação pura e estritamente racional. A noção do que é justo, do que é certo e errado, ela vem de uma disposição de caráter, de um ímpeto. Como todos os gregos, e aqui estou dizendo os gregos filósofos, Aristóteles partia de uma noção de alma tripartite que compunha racionalidade, impetuosidade e apetites. Apetites são o que nós chamaríamos hoje de instintos corporais, esses de procriação, alimentação, né? A razão é a parte contemplativa da alma, conceitual, e a parte impetuosa é essa parte que nos leva a atos corajosos, agir sem pensar, digamos assim.
É nessa parte impetuosa da alma que nasce a justiça. A justiça não nasce de uma deliberação racional formal como queria o Kant. O Aristóteles, nesse sentido, então, está muito mais perto do que hoje nós entendemos como nós agimos do que o Kant. Porque não tem como tirar da equação, por tudo que nós sabemos hoje de como a mente funciona, esse aspecto impetuoso. Ou seja, nós não fazemos as coisas porque nós deliberamos racionalmente fazer. Senão, todo mundo era magro, senão todo mundo era bonito, independentemente do padrão de beleza, sabe? Todo mundo se sente insatisfeito e, de alguma forma, todo mundo sabe o que fazer para corresponder àquele padrão que tem dentro da cabeça, né? Mas não faz. Por quê? Porque não é só uma deliberação racional, percebe? Não se trata só de deliberação racional. Há outros critérios, há outras variáveis envolvidas nessa equação de como agir. Portanto, é preciso levar em consideração, sim, esse aspecto impetuoso. E a noção de justiça nasce de modo muito mais aristotélico do que kantiano, percebe? Isso não justifica o Will Smith, isso explica o Will Smith, certo? Com base nessa distinção entre Kant e Aristóteles aqui como os grandes representantes nesse meu raciocínio sobre como nasce a noção de justiça, um filósofo contemporâneo chamado Richard Rorty, que é um dos meus preferidos, tem aula dele aqui também, faz a distinção seguinte: olha, as pessoas geralmente distinguem justiça de lealdade, porém, não há distinção na real. Justiça é uma lealdade ampliada, porque justiça é aquele conjunto de regras de proporcionalidade que, grosso modo falando, é claro que é muito mais complexo que isso, tem aula sobre justiça aqui também, é dar a cada um o que é seu, de modo impessoal, de modo proporcional, certo? Só que agir assim é agir com racionalidade pura. De fato, seres humanos não agem assim. Seres humanos agem protegendo os seus, protegendo a sua família em primeiro lugar. Agem por lealdade. Então, mesmo que alguém da família cometa um crime e venha à nossa porta pedir ajuda, por lealdade nós tendemos a ajudar. Por lealdade. O Roche diz assim, temos que respeitar essa condição humana e entender a justiça como uma lealdade não mais só à família, mas uma lealdade também à tribo, mas também à cidade, mas também ao país. Nós temos que progressivamente aumentar o círculo de lealdade para que esse círculo de lealdade não seja só uma mera proteção tribal, uma mera proteção familiar. Então a justiça, de certo modo, é uma lealdade ampliada. Por quê? Porque, nesse sentido, o Roche é muito mais aristotélico do que kantiano. Ele acredita muito mais nesses laços emocionais que são constitutivos da natureza humana, digamos assim, da condição humana, que dessa aposta na racionalidade estrita. E isso me leva à terceira reflexão que eu quero fazer com você, que é a seguinte. Eu quero estabelecer com você uma diferença entre a compreensão do que é essa indignação por uma ofensa cometida e a distinção do que é essa compreensão da justificação de como devemos agir publicamente, certo? Então, vou te contar uma história rapidamente aqui. Quando eu estava lá em Manaus, há uns 10, 15 anos, por aí, minha irmã, Sandy, você está vendo isso aí, comenta aqui embaixo, saiu para trabalhar. De manhã cedo, com o notebook dela à mostra. Da nossa casa para o ônibus, que ela tomava para ir para trabalhar, era uma distânciazinha e de manhã cedo não tinha quase ninguém. Belo dia, ela está indo e aí ela é assaltada. Só que ela não é só assaltada. Ela é assaltada e chamada de vagabunda, chamada de piranha. Uma mulher, sozinha, de manhã, é assaltada indo trabalhar e levam o seu instrumento de trabalho e ela ainda é chamada de vagabunda, piranha, e o detalhe maior, coloca uma arma na cabeça dela. Você imagina então quando ela volta para casa em choque e nos conta. A gente queria justiça? Não, a gente queria vingança, certo? Qual é a diferença? A justiça é proporcional, a vingança é desproporcional. A justiça é pública, a vingança é privada. É compreensível, olha a palavra que eu estou utilizando, que familiares de uma pessoa que sofreu essa injustiça queiram vingança? É compreensível. E aqui eu estou partindo de uma noção aristotélica. De onde é que nasce o ímpeto por justiça? Nasce da disposição de caráter, nasce de um aspecto muito mais impetuoso do que deliberativo ou racional. Nós da família não queríamos justiça, nós queríamos vingança, nós queríamos o pior para aqueles assaltantes. Isso é compreensível. É justificável? Não. Não. Compreender é entender as causas.
Justificar é legitimar como certo e errado, certo? Não é justificável, por quê? Porque aí nós temos que pensar de modo mais abrangente, como uma lealdade ampliada, dizendo o Hort aqui, utilizando o Hort. Nós devemos lealdade à nossa família? Sim. Porém, se só essa lealdade estiver em jogo, não tem sociedade, percebe? Vai viver uma guerra constante de família em relação à família. Como era, por exemplo, ali em Romeu e Julieta, os Capuleto contra os Montecchio. Estavam guerreando de família contra família há séculos e ninguém sabia mais por que brigavam. Quando eu parto da esfera privada para a esfera pública, eu preciso ter uma noção de justiça e não mais uma noção só de lealdade estrita. E a justiça não precisa ser uma justiça kantiana, abstrata. Precisa ser só uma justiça como lealdade ampliada. Ou seja, eu não devo lealdade única e exclusivamente a Sandy. Eu devo lealdade à comunidade. E, portanto, eu tenho que me submeter a regras gerais. Eu tenho que me submeter a regras que não valem só para a minha família, porque senão não tem convivência. Então, ainda que eu escolha deliberadamente me vingar do assaltante e, sei lá, cometer um crime contra ele, eu não posso, ao mesmo tempo, achar que isso é certo. Eu entendo, mas eu não justifico. Foi o que o Will Smith fez. E é por isso que ele é um exemplo. Dá para compreender o que ele fez? Sim. Ele estava defendendo ali a honra da família dele. É compreensível? Completamente. É justificável? Não. Não é justificável. O Will Smith disse isso nas desculpas públicas que ele falou. E esses critérios filosóficos permitem que nós pensemos esses casos para além do Will Smith e, inclusive, para a nossa família. Eu não quero que você confunda jamais aquilo que é do âmbito privado, eu entendo por que você sente, com aquilo que é do âmbito público. Ou seja, por que você sente isso aqui, você acha que está justificado em fazer isso no âmbito público. Percebe? E utilizar esse caso para pensar os limites entre justiça e vingança é muito produtivo. Então, essa é a reflexão final que eu queria colocar para você aqui. Coloca aqui embaixo o que você pensa sobre o caso, se você em algum aspecto discorda de mim, se teve algum conceito aqui que você não sabia e que agora você sabe e abriu novas perspectivas. Você pode discordar de mim, mas não esquece, discorda de mim justificando o que diferencia você de qualquer outra pessoa que vomita as opiniões pela internet. Aqui você faz uma questão de ser mais racional. Porque, no final das contas, você é o que pensa.